Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá onde e quando você estiver, começa agora o Sport Insider, nosso novo programa sobre negócios do esporte, gravado direto dos estúdios da N Sports em São Paulo. E o nosso primeiro convidado é o presidente do Santos, Marcelo Teixeira. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Rodrigo, que honra. Fiz questão também de participar do primeiro para ficar na história, né? Importante, para mim é um orgulho estar com você. Está na nossa história, obrigado por vir a São Paulo, inclusive. Hoje foi um dia que você teve solenidade, tinha uma agenda complicada, então muito obrigado por vir. A gente vai falar sobre muitas coisas importantes e eu espero fazer perguntas que você não recebe com tanta frequência e aprofundar elas, né? Ótimo. Não vou te perguntar sobre reforço, sobre demissão de técnico, essas questões ficam de fora. Mas antes de ir para as questões mais cabeludas, né, sobre estádio, sobre Neymar, sobre finanças, eu queria voltar um pouco no passado. Quando eu estava escrevendo meu primeiro livro, eu pesquisei muito sobre a história do Atier Jorge Cury. E o momento em que ele morre, ele no começo dos anos 90, na verdade, 91, 92, não lembro exatamente. Eu lembro de que a solenidade do sepultamento dele, do velório dele, foi na tua primeira gestão. Exato. Eu li o teu nome naquele momento. Como é que eu acho que as pessoas nem lembram que você foi presidente, né, porque lembram muito do teu momento, com Diego Robinho, ali no começo dos anos 2000. Como é que era a tua vida naquele começo de anos 90, o início como dirigente de futebol? Eu queria resgatar um pouco dessas memórias. Isso é muito bom, Rodrigo, porque a minha infância, eu estava muito com meu pai e na época o Ati era presidente do Santos e era deputado federal. E nós iniciamos em Santos com uma escola primária e depois também tivemos os processos inerentes aos cursos de graduação. Nosso primeiro curso foi de engenharia operacional no início dos anos 70, 71. E o Atier, como deputado federal, meu pai se aproximou, nada a ver com o Santos, tinha nada de relação com o Santos, tinha mesmo ele, educador, querendo entender de Brasília e se aproximou do Atier. E praticamente a casa dele vivia o presidente da República, deputados federais, estaduais, era uma coisa impressionante. O prestígio do Atier como político, mas como presidente do Santos, que tinha Pelé, Zito e o maior time do planeta, com títulos, conquistas, mas ao mesmo tempo com essa penetração que ele tinha política em Brasília. Ficou 21 anos como presidente do Santos, o maior vencedor como presidente da história do clube. Realmente o Atier é uma figura marcante, né, na Uhum. história do Santos e, de fato, foram anos importantes até a sua morte. O Atier, dá para dizer que é o maior dirigente do Santos, da história do Santos? Porque Bom, pelo que eu pesquisei, assim, o Atier, ele chegou ao Santos e depois dele o Santos cresceu muito esportivamente, financeiramente, né, as pessoas acho que não têm a dimensão de que o Santos, na época do Pelé, ele era financeiramente muito maior do que os adversários, ele faturava muito do que os adversários, muito mais. Os números que eu tenho na cabeça de quando eu pesquisei para o livro era de que o faturamento do Santos lá no começo dos anos 60 era assim, era 2 vezes o faturamento do São Paulo, era 5 vezes o faturamento do Vasco, porque o clube ficou muito grande. muito. E o Atier ele tinha a vantagem de que ele como tinha os negócios dele com o café, ele tinha também muito relacionamento comercial com os banqueiros de Santos, então ele soube fazer a figura do mecenas, e Ah, né, do interligador, do interlocutor, enfim, político também, porque ele foi para a política. Então, não adianta a gente querer olhar para o futebol dos anos 40, 50 e querer exigir profissionalismo, o que a gente vê do mundo de puro hoje. A amadorismo, gente seria anacrônico. Então, para o padrão da época, eu acho que era um grandíssimo dirigente, né. sem dúvida. Ele assumiu o Santos ainda com uma estrutura de madeira. O nosso estádio era de madeira. E ali houve uma transformação a partir exatamente nem dos anos 60, porque o Santos começou no 55 a ter já Uhum. uma equipe muito forte. A partir de 57, com a chegada do Pelé, com a titularidade do Pelé,
sem dúvida, nós conseguimos as principais conquistas alcançadas também, 58, a seleção brasileira, né? A seleção brasileira foi a Santos, né, com aquela Exato. então é uma coisa impressionante o que representava o Santos. O Santos excursionava até por o Santos ganhou 2 títulos, de Libertadores. Abdicava de jogar uma competição sul-americana, por quê? Porque ganhava muito em Muito mais propostas dinheiro com com amistoso. amistosos Sim. internacionais. Senão o Santos seria muito mais vezes campeão, da De Libertadores, competições oficiais. oficiais e Naquela época fazia mais internacionais. sentido jogar o amistoso. Amistoso. Então, isso mostra a grandeza do Santos e principalmente do Atié. O Atié, não, eu vou me atrever, não tem, mas pelo tempo que ele ficou num clube, comparado a outros clubes do mundo, o Atié do Brasil, com certeza, mas do mundo talvez seja um dos, ou se não, o maior presidente vencedor ligado a um clube de futebol. Começamos bem falando de história do Santos, do Atié, eu acho que é um belo jeito de começar essa entrevista. Mas eu vou voltar um pouco à primeira pergunta, que foi a sua primeira gestão. A gente lembra muito do Marcelo de hoje e do Marcelo da fase do Robinho. Aquele primeiro Marcelo, que chega no começo dos anos 90, você estava pronto para ser presidente do Santos? Foi a primeira vez que eu saí de torcedor da arquibancada para ir a ser dirigente. Houve um processo de renovação, havia naquela oportunidade. Então, Acrino Barbosa, o próprio presidente, Antônio Aguiar Filho, não tinha nenhum tipo de ligação com o Santos na parte política e assumiu a campanha eleitoral contra o Miguel Assad, na época, e queriam que eu até fosse vice-presidente, junto com a Aguiar. Eu falei, não, eu vou começar como diretor de futebol, que eu tenho mais vivência em esportes e quero começar como diretor de futebol. Comecei, naquele ano, naquele período eram 2 anos de mandato. O Aguiar permaneceu 2 anos, o Acrino, que era o vice-presidente à época, ele saiu, ele preferiu sair, e eu assumi a vice-presidência. Quando eu assumi e o Aguiar não quis mais, né, continuar, ele falou: "O meu sucessor é o Marcelo". E eu fui ali reunindo sempre ex-presidente, eu tinha muita ligação e sempre fui assim bem articulador, gosto de unir as pessoas em torno da gestão e consegui trazer bastante eh, dirigentes do passado, mesclando esse pessoal mais naquela oportunidade da atualidade. Era muito jovem, porque eu fui o presidente mais jovem da história do Santos, com Tinha 27 anos. 27 anos. 27. Legal, a gente começa então fazendo uma introdução sobre você. Eu queria pegar um ponto que você falou sobre CT, para a gente começar a falar sobre questões temáticas, talvez. Infraestrutura. A gente falou, inclusive, que o Atié lá atrás pega um Santos que tinha, né, estruturas de madeira, e eu lembro de relatos de que o gramado era parado pelas ovelhas, É. pelos animais que estavam ali. E agora você disse que quando chega em 91, 92, não tinha CT, treinava na praia. Em termos de estrutura, hoje, sem ser muito específico nem muito técnico, me parece evidente que o Santos ficou atrás de adversários. Comparar com o Palmeiras, comparar com o Flamengo, o Santos está atrás em termos de estádio, de centro de treinamento, desse tipo de dependência. Por quê? O 2007 foi o ano que nós concluímos obras importantes neste mesmo espaço que é o Centro de Treinamento Rei Pelé, que foi a criação do CEPRAF. Nós não tínhamos um centro de excelência para tratamento de jogadores, atletas, recuperação, nem tampouco profissionais e nem equipamentos capazes. Me lembro que a referência na época era o do São Paulo, que tinha também um nome semelhante, agora me Sempre tem fugiu. algum nome É, bonitinho, assim, que são as iniciais, né? e o Mas Santos criou o CEPRAF. tá. Ali foi a última obra que o Santos teve, investiu. eh, Iam dirigentes aqui de São Paulo para entender e conhecer, porque era uma referência. O centro de treinamento do Santos era. Por quê? Porque lá estavam os campos, 3 campos, e toda hotelaria,
o Recanto dos Alvinegros, que serve de concentração, essa parte toda de recuperação, piscinas, enfim, todas as dependências administrativas da área de saúde, e todos queriam conhecer o CT do Santos. O Santos teve a geração Robinho, Diego, que foi exatamente como nós fazíamos. As dificuldades eram sempre as mesmas. Se você não carimbasse a verba, negociou algum atleta dessa geração Meninos da Vila. Então, dessa não pode ir apenas para pagar as despesas, dívidas. Não. Esta é para você investir na infraestrutura e você avançar para que isso seja reinvestido no próprio negócio. Depois nós tivemos Neymar, Paulo Henrique. Depois tivemos Gabigol, Rodrigo, e ficamos 15 anos com boas ou más negociações, mas nunca as gestões pensando nesse aspecto. Os outros pensaram. Os outros cresceram, evoluíram muito. O trio aqui da capital, muito, né? Inclusive com estádio. Eles surfaram em ondas como sedes de Copa do Mundo, Olimpíada e outras situações, aproveitaram o boom do momento de investimentos, do perfis de investidores que queriam empresas, parceiras, entidades, e o Santos, infelizmente, não teve essa visão. O Santos continua com o mesmo centro de treinamento, com o mesmo estádio, e isso é um enorme prejuízo, porque não é um prejuízo apenas na questão de você ter um patrimônio, é de você trabalhar e revelar, de você formar. Hoje, um exemplo, eu tenho que limitar as equipes futebol feminino, porque eu não posso ter sub-15, sub-17, porque eu não tenho onde treinar, não tenho onde colocar as meninas. Eu não posso apenas dizer, eu tenho e não voltar a treinar na praia, voltar a ter outros espaços para trabalhar. Agora não. Agora nós estamos muito próximos de você radicalmente mudar todo esse momento. E por quê? Porque nós temos a possibilidade da parceria com a W Torre, né? Aprovado o projeto, o alvará de construção do novo estádio da Arena, na Vila Belmiro, capacidade de 30 mil pessoas, um período estimado aí de 2 anos e meio a 3 anos, numa obra com custo aproximado também de 600 milhões. Vamos colocar o plano de negócio de captação, que foi aprovado também pela gestão, à venda, à disposição. Temos muita procura, já sem nem colocar empresas da área portuária, muitas, disputa do name right, então algo realmente muito possível de ser alcançado a curto prazo. De que forma nós construiríamos a arena? Com a venda dos produtos, de cadeiras, camarotes, name right e outras propriedades que tenham no estádio. Paralelamente, você tem o Centro de Treinamento Rei Pelé, que havia uma concessão dada pelo governo, era um terreno da União, da SPU, e nós negociamos, conversando com o governo, a ponto de não apenas renovar a concessão. No meu entendimento, nós teríamos que comprar essa área. Com essas concessões, o Santos sempre está vulnerável e investindo em algo que não é seu. Vão tirar do Santos? Não sei. Acho que uma visão mais prática de você já usufruiu 30 anos, acho que era o momento de você ter essa área definitiva. Está num processo licitatório, o Santos tem a preferência no leilão, então estamos também muito bem encaminhados dentro desse processo. Fizemos um investimento no Centro Rei Pelé agora, em parceria com a NR, finalmente construímos a estrutura para a base e para o futebol feminino, e no nosso programa, Capelo, está aquela área que hoje é usada pelo profissional, parte do sub-20 e do futebol profissional feminino, nós pretendemos deixar só para a base e só para o feminino. Então, com isso, nós vamos precisar de um centro de treinamento, que é a parceria com a NR, com a Praia Grande, onde o Santos não tem nenhuma responsabilidade, apenas faremos um contrato de concessão com a NR, que no nosso entendimento gira em torno de 30 a 50 anos de uso,
e ali o Santos definitivamente terá uma excelente infraestrutura. Ouso a dizer que aí não conheço um clube que aí disponha de uma estrutura como essa, porque do futebol profissional avançado, moderno, com equipamentos de última geração, centro de treinamento Rei Pelé, base feminino, que são as instalações atuais que já estamos modernizando para uso dessas áreas. E o estádio, com essa capacidade que vai ampliar muito a questão da nossa receita. Nós já sabemos o problema que gira em torno do passivo do Santos. O passivo do Santos é esse. A toda semana há uma preocupação. Quando vem o próximo transfer ban? Qual é a próxima batida que vão dar na porta para cobrar algumas situações? Então, isso tem que ser administrado de uma maneira transparente e real. Devemos e queremos parcelar, queremos um acordo. E é dessa forma que nós estamos trabalhando. Mas se você ampliar a nossa receita, como nós estamos fazendo, né, acredito, e até é um desafio para você, que é um especialista nessa área, acredito que se torne um case de negócio, porque o Santos veio do pior momento da sua história, que foi 2024. Estava na segunda divisão, disputando duas competições, Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Assumimos a receita de 2024 da única competição, que era o Campeonato Paulista, toda ela antecipada. Então, eram 30 milhões antecipados. Se o Santos chegasse à fase decisivas, cerca de 40. Não tínhamos nenhum recurso inerente a esse contrato. Qual que nós tínhamos possível? O Santos na Série B, nenhum, porque nós não temos contratos de Série B. Fomos ao mercado, começamos a bater Globo, Bandeirantes, Record, e aí iniciamos uma negociação. Conseguimos um dos melhores contratos, se não o melhor contrato da história da Série B com a Rede Globo, com o Grupo Globo, tanto em termos de aberta como de fechada. Conseguimos um excelente contrato da Brax, de placas. E ali começou o nosso desafio. A ponto de 1 ano e meio, praticamente, de gestão, você amplia um leque ao voltar à série principal, a divisão A do Campeonato Brasileiro. E você tem essa perspectiva num curtíssimo espaço de tempo, eu acho que é uma reação e uma velocidade importante que o Santos precisava, e ainda com uma cereja do bolo, que eu acredito que você vai perguntar, que é A exatamente contratação o do Neymar, Neymar. né? Tá. Que isso deu uma velocidade a mais para que o Santos alcançasse esses objetivos. A NR, quando você fala de NR relacionada à CT, é a empresa do Neymar. NR Sports, Neymar. Tá. Então, a solução para o CT do profissional também está relacionada ao Neymar. Da base, não. Não, a base e o feminino vão continuar no mesmo espaço que hoje está o profissional. Isso. Enquanto o profissional, no futuro, vai treinar nesse espaço novo na Praia Praia Grande. Em relação ao estádio, a minha dúvida é a seguinte, que na verdade é mais do que uma dúvida, é quase uma crítica. Todos os negócios de estádio que foram feitos, eles seguiram mais ou menos o caminho que você descreveu aqui. Então, o estádio vai custar 700 milhões de reais, ele vai ter como fonte de financiamento as próprias receitas futuras do estádio, ou seja, cadeira cativa, que você antecipa essa receita, são patrocínios de setores, patrocínio do nome, que as empresas colocam o dinheiro na frente para dar essa força inicial para a contratação, para a construção do estádio, na verdade. E a gente vê que esse dinheiro chega, mas um problema que é muito recorrente nessas construções é que aquele custo de 700 milhões, quando vai construir de fato, ele passa para 1 bilhão e 200, ele passa para 1 bilhão, sei lá, por razões diferentes. Porque a taxa de juros mudou, porque o preço do aço mudou, porque tem questões assim. No acordo do Santos com a W Torre, é um valor fechado, esses 700 milhões, ou ele pode sair do controle se questões macroeconômicas estiverem também descontroladas? Primeiro, Capello, nós mudamos radicalmente o memorando de intenções que existia pela gestão anterior. Não é crítica, eu não falo por causa de querer, não, é por uma realidade. Um exemplo, direito de superfície, né? Hoje pertence ao Santos, continuará sendo do Santos. Então, são detalhes pequenos, mas são imprescindíveis para que você mantenha o controle do processo.
qual é o controle do processo? Quando você também faz um orçamento e chega a 700 milhões numa construção, fizemos questão de também colocar uma margem, que hoje, se o saco do concreto esteja a 10, ele tem ali uma majoração, já prevendo um processo de pandemia, um processo que... Qual foi a subida desses materiais durante esses últimos 5 anos? X. Então, tudo está previsto nesse orçamento. Não haverá nenhuma surpresa no sentido de você, ao terminar 2 anos, 2 anos e meio, verificar, puxa, infelizmente estava previsto 700 milhões e infelizmente não foi. Não há. Até mesmo as receitas de mobília, coisas que o Santos possa, junto com a W Torre, comercializar, que são pedaços da trave, da grama, tudo são valores mínimos que poderão ser alcançados até de uma maneira melhor. Então, prudência, cautela. Você tem os pés no chão no sentido de você não ter surpresas durante esse período de construção. Posso assegurar que não teremos, porque acredito até que diante dos valores hoje, dos 700 milhões que estão previstos, por isso que às vezes eu falo até menos. Você disse 600, 600, né? Inicialmente eu fiquei um pouco em dúvida se era uma é que eu gafe tenho, ou não, uma... porque os 700, a gente tem, como eu tenho também uma vivência na construção civil, eu fiz cálculos hoje baseados no momento, né? E no momento de hoje, ele gira em torno disso, 550 a 600 milhões, não passará de... Mas é importante o Santos não chegar daqui a um ano e exatamente como fez ter você, essa sensação essa de que, olha, crítica. prometeu por 600 e entregou a Corretíssimo, 700. corretíssimo. Tá. Ou pior, né? Ou Você tem mais, 700, você tem 1 bi. Porque essa é a história de todos os estádios, inclusive, da Copa, que não são da Copa. O Atlético Mineiro fez um estádio agora que eles previam gastar 600 milhões e acabou custando muito mais. Então, Toda a experiência que já aconteceu, você vê a experiência da própria W Torre com o com o Palmeiras. Palmeiras. Né? Então, são para o Santos e para a W Torre foram importantíssimas. E depois, nós agora vimos o próprio Palmeiras fazendo outra negociação com a W Torre, já referente ao acordo que o Santos teve com a W Torre. Então, são modelos de negócios que vão melhorando, vão aperfeiçoando e você vai... Agora, para o Santos, que hoje tem um estádio no aspecto de história, né? Não há como você questionar, você não consegue explorar, mas você não consegue dar mais conforto, segurança, você não consegue arrecadar, porque você tem ali uma limitação. Quando você diz, não, você vai dispor propriedades, de fato nós vamos dispor de propriedades, mas se nós mantivermos as propriedades da forma como elas estão, a tendência é que você não tenha um modelo de negócios que seja importante para você refazer e melhorar a tua própria receita. Os ônibus hoje do adversário, o carro do árbitro, são coisas, o ônibus do adversário para na rua. Então, não comporta mais você ter um estádio como da Vila Belmiro, que onde você vai no mundo, você fala que é de Santos, o estádio da Vila ele é conhecido, o Pelé e todas as referências que o Santos tem, e infelizmente nós não nos preocupamos e por mais que você faça um investimento na Vila Belmiro no formato atual, você vai gastar mais, porque você não tem como colocar os estacionamentos subterrâneos, né? Que você consiga realmente ampliar a sua estrutura de uma forma possível. Não, que a Vila precisa de modernização, de expansão, isso é evidente, assim. Porque nós acho que para qualquer, até para mim, que não sou nem santista e nem morador de Santos, só de estudar e ver, é evidente que precisa dessa expansão. Eu só estou tentando colocar o contraponto, porque Não, ótimo. se empolgar com o projeto, o torcedor se empolga facilmente. Mas aquele ponto de interrogação do e se der errado? O que pode dar errado? Então, outra questão que eu tenho. Quando você fala, por exemplo, que o direito de superfície da propriedade é do Santos, isso é fundamental. E em relação à dívida? Porque quando o estádio for construído, vai se gerar uma dívida de
550, 600, 700 milhões. Pode ser um valor nesse sentido. A W Torre, ela está lá para assumir essa dívida ou a dívida será do Santos? Tomando como referência de que no estádio do Palmeiras, a dívida é da W Torre, que aluga, entre aspas, o estádio para o Palmeiras. Me parece que esse não é o modelo do Santos. Não é o modelo. Primeiro, nós estamos fazendo um seguro, né, que consiga dar ao Santos e à W Torre uma condição favorável de aconteça o que seja, mas independente disso, Capello já disse isso publicamente, o Santos não pretende derrubar ou tirar uma bandeira que não esteja com assegurado dessa receita. Então, isso é fundamental para que o Santos tenha, de fato, condições de dizer, eu terei esse estádio. Tenho hoje valores suficientes para que a gente garanta a obra do início, do meio até o fim. Isso, sem dúvida alguma. Você está fazendo com todo o conservadorismo e prudência possíveis. Mas se chegar em algum ponto daqui a um ano e por acaso tiver que ampliar em 50 milhões e para isso tiver que pegar um crédito, esse crédito quem tomará é o Santos. O Santos. Não é a W Torre que está garantindo. O Santos tomará o crédito. Tá. É só para ter Para a construção, a W Torre tem até 100 milhões para entrar na negociação para complementar, caso haja essa necessidade no contrato atual. Eu sou muito sincero, pode ser que eu esteja muito otimista, mas eu não acredito que haverá essa necessidade. Tá. É bom fazer essas perguntas antes, para o torcedor ter essa consciência. Mais ainda, Capello, porque muito se questiona, e eu dou razão, por que o Santos não pensa em construir um estádio em São Paulo? É o que mais se ouve. Mas o Santos é do mundo. O Santos pensa em ficar em Santos, fica pensando na Vila. Não, primeiro, é minha obrigação como gestor viabilizar a Vila. Primeiro, de alguma forma, não manter a Vila no estado que ela está. De que maneira você pode viabilizar a Vila de uma maneira a ser atrativa, de manter um status de um estádio moderno, multiuso, porque não é apenas você jogar para uma partida de futebol. Você fica 2 semanas para jogar um jogo. Não, o Santos tem que ter receitas alternativas. Tem que ter show, tem que ter evento, tem que ter tudo. Casamento, nascimento de tudo. A operadora lá do Porto pode fazer eventos, vai lá, paga e já tem o seu espaço, já tem lá o seu camarote, traz autoridades, come, bebe e movimenta a Vila Belmiro. Então, esse é o intuito, né? O intuito é esse. A minha obrigação é a Vila Belmiro. Mas por que o presidente não pensa em outra? Todas possíveis ou imagináveis, eu pensei, até mesmo conversando com o Mercado Livre, Pacaembu, que o Santos perdeu a oportunidade de ter o Pacaembu. No meu entendimento, no momento certo, deveria estar com o Pacaembu. Eu lembro, inclusive, que vocês chegaram a ter um acordo para jogar partidas lá, mas o acordo foi desfeito? Não, eu digo antes. Antes da reforma. Antes da reforma. Entendi. Eu acho que se o Santos tivesse que ter um estádio, o mais deveria adequado ter sido o Pacaembu. Era o Pacaembu. Tá. Estava ali, né? O Santos poderia assumir esse equipamento e ter condições de fazer do Pacaembu a sua casa, ou a primeira, ou a segunda, ou vice-versa, mas não teve essa oportunidade. Tivemos aqui, conversei com o Kassab, conversei com o governador, conversei com o prefeito, alternativas para que o Santos tivesse espaço. Existe uma alternativa, existe uma possibilidade da prefeitura dispor de uma área, aqui mesmo em São Paulo, onde o Santos pudesse desenvolver alguma atividade, que no meu pensamento, no momento atual, seria talvez para ter trabalhos com as divisões de base, iniciar pelo menos dessa forma, para que o Santos tenha aqui um centro de treinamento voltado às divisões de base. Lógico, ao profissional também, caso seja necessário. Como agora, com a construção, o Santos terá que jogar em algum lugar. Escolheu o Pacaembu. Nós estamos aguardando toda essa regularização do Pacaembu para que o Santos jogue como casa no Pacaembu. Agora, independente disso, todas as opções que nós imaginamos e estudamos foram esgotadas, né? Então, hoje, a realidade do Santos para ter um estádio multiuso é a Vila Belmiro. E a própria capacidade da Vila demonstra que não é um projeto megalomaníaco, né? Porque não é um estádio de 60 mil lugares que vai ter um custo altíssimo de operação. São 30 mil lugares, correto? 30 mil. E o mais importante, Capello,
O Santos tem que pensar no quê? No futebol. Terceirizou, tem um parceiro que é a W Torre. A W Torre, lógico, junto com o Santos, mas a W Torre fará essa gestão. Não cabe mais ao Santos fazer gestões de estádio, o que o Santos precisa? Me dê a chave, o Santos precisa jogar tais jogos, tal. Não precisa ter uma folha salarial altíssima hoje, com aquele, com aquele. Não, pertence ao equipamento, que o equipamento tem que ser útil, resultado positivo, azul. Então, ali está, gira o negócio. Daquele estádio, daquela gestão, vem a receita ainda para que o clube tenha condições de reinvestir. Aonde? No futebol. Muito O bem. seu carro-chefe é o futebol. Muito bem, já que fomos ao carro-chefe, que é o futebol, e já falamos de NR, vamos falar de Neymar. Um ponto controverso que saiu bastante nesse primeiro semestre foi sobre a remuneração do Neymar. Eu confesso que eu não tive acesso ao contrato do Neymar, então eu não sei aqui, eu não posso te contrapor dizendo assim, eu sei que o Neymar ganha 20 milhões por mês, não sei. Mas eu suspeito que seja um salário bem acima da média do jogador brasileiro e um salário que, dadas as condições financeiras do Santos, eu não sei se o Santos tem condição de pagar. Então minha primeira pergunta é essa, tem? Tem. Nós primeiro saberemos bem. Primeiro, a ousadia maior foi trazer o Neymar. Atrever a repatriar um jogador, primeiro identificado com o Santos, que tem uma história com o clube, num resgate importante daquele momento, que é exatamente o que comentamos há pouco. O Santos saía da Série B da competição, tinha inúmeros projetos, dentre eles, essa credibilidade da gestão fez com que o quê? De 30 mil no quadro associativo, o ano passado, em menos de 6 meses, nós conseguimos alcançar 50 mil. Ótimo. Isso é uma demonstração que o torcedor está acreditando, está querendo apoiar a gestão. Vem o Neymar, nós passamos dos 70 mil. Então, isso são ações importantíssimas para você ter a velocidade necessária de alcançar as tuas metas a curto prazo. Só numa figura e num produto como o Neymar conseguiria isso. Nós temos dois objetivos com ele, dentro de campo e fora dele. Fora dele, um exemplo agora, o Santos está teve e continuará possivelmente tendo um bom número de jogos televisionados em TV aberta. O que representa isso? Receita. Representa mais exposição. Com a exposição você tem o retorno das suas marcas, aquelas marcas que estão também estampadas no clube. Então, é um movimento onde quanto, presidente, você vai receber quando só vou poder divulgar, só vou conseguir alcançar esse número no final do ano. Por quê? Porque nós vamos ter dos 30% que é de direito no contrato com a emissora, nós vamos ver quanto corresponde isso em recursos pela tua exposição da marca, pela tua exposição nos direitos de televisão. Um exemplo como esse são outros tantos, porque nós temos contratos que são desta maneira, onde você tem a exposição, você tem outras maneiras de você melhorar a tua fonte de arrecadação. Nos 6 primeiros meses, nós tivemos um contrato com ele que era um valor fixo, mensal, mais um número mínimo auferido durante esses 6 primeiros meses, que era correspondente à imagem do jogador. Isso era auferido como? 25% dos novos contratos que o Santos celebraria a partir da chegada do Neymar pertenceria ao Santos. 75% desse percentual pertenceria ao Neymar. Mas, presidente, não é muito pouco? Não, não é muito pouco, porque perto do que o Santos arrecadava e perto do que o Santos fechou de negócio, nem se o Santos tivesse 100% do produto, nós não alcançaríamos os 25%. A verdade é essa. Porque o número ele ficou de uma forma, tanto que o marketing ele trabalhava, como eu tive que conversar com eles a partir de dezembro, da chance do Neymar retornar. Então nós criamos 2 tabelas. Quando você forma uma tabela sem Neymar, coloca uma outra tabela com Neymar. A tabela com Neymar, Capello, nós começamos a fazer um número mínimo, um exemplo, cheguei até a dizer isso, era um número
que possivelmente nem sei se nós conseguíssemos alcançar a negociação, que era no número da camisa de trás. Eram R$500 mil aquele produto. Nós vendemos por $1 milhão. Aquele mesmo produto. De 500 mil, ele passou para 6 milhões. Como pode uma situação como essa? Exatamente com a vinda do Neymar. Este é um pequeno exemplo do que representa a figura do Neymar, de como você vai oferir esse recurso ao final de 12 meses. Mais do que isso, não são apenas 12, porque alguns contratos nós formalizamos com 2 anos de contrato. Então, terminamos os 6 primeiros meses, fechamos maio, que era um mês referência, porque a gente tinha a intenção de mudar o contrato e o modelo vigente nos 6 primeiros meses. E mudamos. O que foi feito? Manteve a remuneração mensal do jogador e tiramos a variável correspondente ao direito de imagem. Então, hoje, a remuneração fixa dele é que é aquela mensal, e o Santos continua com o acordo dos 25 e dos 75 durante os próximos 6 meses. Isso representa o quê? Representa um alívio, porque dos 6 primeiros meses, nós oferimos um número daquele que estava em contrato deste período apenas, e nós alongamos esse valor de pagamento que deveria ser feito em... mas o Santos então deve ao Neymar? Não, o Santos não deve, porque o Santos pagaria ao Neymar caso ele saísse, aí sim, numa tacada no final do seu contrato, que seria em junho, 30 de junho. Não, ele permaneceu mais 6 meses, acreditando no projeto. E nós também acreditando que o resultado será melhor. Alongamos esse valor até dezembro de 26. Isso dá um fôlego ao Santos de continuar trabalhando as suas metas, como está. Outro exemplo foi o que eu até divulguei hoje nas minhas redes sociais. O Santos tinha um prêmio, né, correspondente ao contrato da Umbro durante 1 ano de vigência. O Santos já alcançou esse valor, que nem alcançou quando foi campeão da Libertadores, quando teve no auge. O Santos nunca alcançou metas contratuais em termos de valorização do contrato. Em menos de 6 meses, a Umbro já teve um pagamento correspondente a mais de 250 mil peças que o Santos vendeu, principalmente com o lançamento da camisa azul, que é uma homenagem ao Neymar, remetendo ao ano de 2012. Então, são números muito expressivos que, ao final dessa temporada, e eu espero que ela não fique apenas nessa, por quê? Porque aí nós vamos para o plano técnico. Se nos primeiros 6 meses, de fato, o Neymar não correspondeu com aquilo que era necessário ao Santos. Mas nós sabíamos dessa dificuldade, porque ele vinha, né, de uma seríssima contusão e demandaria um tempo. Não apenas o tempo em termos clínicos, de termos da questão de saúde, mas até mesmo da conscientização dele, né? Porque ele, vivendo no Santos, ele se conscientizou que ele teria que fazer mais do que estava sendo feito habitualmente na sua própria vida normal. E nessa consciência, acredito que tenha sido fundamental, porque ele já jogou 3 jogos consecutivos agora, 90 minutos. A tendência dos exames é que ele está muito melhor, com a força física. Ele até então, quando chegou ao Santos, tinha 35%, 40% da força física. Hoje ele já beira os seus 75%, 80% da força física. Então, isso dá uma esperança a nós que ele possa corresponder dentro de campo, porque o objetivo dele, do Santos, é a Copa do Mundo do ano que vem. Ele está disputando a Copa do Mundo. Então, eu acredito que esses números correspondentes a essa passagem do Neymar para o Santos, fora o aspecto técnico, fora a questão da autoestima, né, do torcedor, tudo aquilo que está em torno desse processo, o Santos vai no interior, o Santos vai jogar em todo lugar do Brasil, é impressionante. A minha maior preocupação nesse sentido é porque, como os números que foram publicados em reportagens foram números muito altos, né? Eu não vou citar aqui especificamente para não errar, mas assim, dezenas de milhões de reais. Conhecendo a situação financeira do Santos, me deu a impressão de que seria difícil de honrar aquele pagamento, então o Santos poderia criar uma dívida com o Neymar. Essa dívida
não haverá. Não haverá. Existem várias dívidas, muitas dívidas que o Santos possui. Elas não seriam possíveis serem cumpridas da maneira como o Santos estava com as suas receitas. Sim, né? sem dúvida. Essa... Independente da vinda do Neymar, você me pergunta assim, mas o Neymar agravou o problema financeiro? Essa é a pergunta. Não agravou. Ao contrário, o Neymar ele está ajudando a resolver porque ele está valorizando o Santos não e só puxando a receita. valorizando. Nós falamos há pouco da estrutura. Se não fosse o Neymar, né, com a parceria com a NR Esportes, nós não teríamos a base e o feminino com a estrutura que nós concluímos em menos de 3 meses. Nós começamos parceiros em troca da placa, em troca daqui, nada comprometendo o Santos. O Santos não teve nenhum tipo de investimento, não agravou a sua dívida, porque o importante é isso. O importante é nós não endividarmos mais, porque o Santos precisa. Mas não temos condições de fazer mais dívidas. Então, eu não poderia ficar esperando acontecer algo. Não, vamos vender um jogador para depois carimbar para a gente fazer. Não, se você tem alternativas hoje que podem viabilizar, como é o caso do Neymar, lógico, você tem que aproveitar essa oportunidade. Inclusive, a gente está falando do Neymar filho, né, que traz a imagem dele, que traz os seguidores, o fanatismo, etc. Mas tem essa relação com o Neymar pai, que já se manifesta no CT. O Neymar pai, ele me dá muito a impressão de que ele vem trabalhando tanto a imagem dele como empresário, como se preparando e intensificando a atuação dele como empresário. Como mais o Santos pode se valer dessa proximidade do Neymar pai para fazer negócio, além do CT? Existe algum outro projeto que está em andamento? O CT profissional. Sim. O CT já é um ótimo exemplo de como o Neymar pai empresário está se aproximando. Existe alguma outra possibilidade? Existem outras possibilidades, nada concreto hoje para você definir. Essa questão SAF, participação do Neymar, que ele queira comprar o Santos, isso é tudo fantasia, faz parte aí do folclore das redes sociais. Né? Tá. Desde a primeira conversa, ele mesmo recentemente, não sei se falou que era contra a SAF, no Brasil, da forma como elas são, da maneira como os clubes são administrados. Então, nunca conversamos sobre nada que tenha grupo árabe por trás do Neymar, que vai... Isso não existe. O Santos passa, né, está trabalhando internamente para preparar o Santos, se quiser continuar como um clube associativo, mas se preferir uma mudança para uma SAF, pelos modelos da SAF, fizemos um contrato com a XP, temos um contrato paralelo com a Hexa, que é uma empresa que sempre tem trabalhado bem nesse aspecto de transformação de clubes, já tem uma vivência e condições de trabalhos que estão sendo feitos, estão há 4 meses no Santos, basicamente fazendo porque o Santos já possui um balanço, está lá sendo divulgado, mas no meu entendimento não bastava apenas esse tipo de trabalho. Nós tínhamos que averiguar e ir mais a fundo dentro de um processo de transparência e profissionalismo, e é isso que nós conseguimos. Tínhamos um trabalho muito bem feito no aspecto profissional pelas áreas, área financeira, área contábil, tudo estava muito bem conduzido lá pelos nossos profissionais. Mas eu acredito que necessitávamos deste trabalho que está sendo concluído agora, que será muito útil, muito importante, até mesmo para vocês, né, da imprensa, tudo, porque o Santos conseguirá divulgar um raio-x assim mais completo, né? Se nós já tínhamos agora nós vamos pôr uma ressonância, né? Vamos pôr algumas coisas mais detalhadas que vão fazer que não hajam surpresas, né? Porque amanhã ou depois, mas então, finalmente, quanto vale a marca do Santos? Não, a marca do Santos vale porque o mercado vai entender que isso aqui é o real existente no Santos. O Santos já faz aquele check-up anual obrigatório, que é a publicação do balanço, e agora vai fazer exames mais avançados, mais específicos. Determinar se não tem alguma doença aqui. Isso, de repente tem alguma... Sempre tem alguma... Médico é aquela coisa, né? Se você vai encontrar alguma coisa. Eu acho que exatamente. A metáfora se assemelha até nisso. Mas quando eu perguntei do Neymar pai, era mais para entender se havia algum outro projeto. Eu nem ia tocar na SAF agora, mas já que entramos nesse assunto, vamos seguir nele.
Sobre SAF, inclusive a informação que eu já tinha ouvido era de que você está, inclusive, estudando mudanças no estatuto para deixar o estatuto pronto para se um dia o Santos quiser fazer essa mudança para a SAF, tá com o arcabouço jurídico ali preparado também, além de todo o trabalho comercial que você acabou de descrever. Qual que é a tua posição pessoal sobre SAF? O estatuto, Capelo, ele já estava bem próximo dessa condução de transformação. Porém, como esse assunto é um assunto assim que tem tido mudanças radicais no modelo, principalmente aqui no Brasil, nós entendemos e visualizamos algumas deficiências do estatuto que elas estão sendo corrigidas. Até mesmo por orientação desses órgãos, dessas parcerias, dessas empresas que estão conosco, que notavam algumas melhorias que deveriam ser feitas, e aí a comissão de estatuto está fazendo, e logo o Conselho Deliberativo deve programar que passará pelo Conselho e posteriormente pela Assembleia de Sócios para aprovar essa mudança estatutária. Eu acho muito boa a questão e inevitável até, no meu ponto de vista. Não de uma forma desesperadora, porque talvez, com todo respeito aos meus adversários políticos, mas o argumento deveria ser esse, né? Pelas dificuldades, estamos na Série B, isso, aquilo, nós não teríamos o Neymar e a nossa marca seria uma marca desvalorizada, né? A mesma coisa, você vai à Bolsa de Valores, qual é o valor hoje do Santos lá na Bolsa de Valores? Tá Tá pequeno, baixo. né? A marca é boa, Pelé, Neymar, Sim. o maior ganhador do Brasil, mundial, não, mas está baixa, bem baixa. É porque tudo isso é intangível, né? É Tangível, aquela coisa que exato. todo mundo sabe que é importante, mas que não gera receita, Nada. não tem valor de patrimônio, né? Todos os índices que o mercado financeiro vai olhar não tem valor. Nenhum. Hoje não. Hoje você vai, como eu disse há pouco, gosto de dizer, mas quanto o Santos arrecada com direito de televisão? É outra. Quanto o Santos tem hoje a mídia na exposição? É outro. Quanto o Santos está no TikTok? É outro. Então, mas isso, não, isso faz a grande diferença. Mas muita diferença dentro da marca, né, que o Santos possui, dentro daquilo que é mais importante, que são os produtos que a marca Santos, a marca Pelé, a marca do rei, temos a rainha, temos o príncipe. Então, a gente tem realmente condições muito próprias de você desenvolver uma negociação muito favorável de acordo com o modelo que se entenda o mais apropriado para o Santos. O Santos não tem modalidades esportivas, olímpicas, né? O Santos é o quê? O Santos é futebol. Né? O Santos não tem quadra de tênis, não tem piscina, não tem a praia, mas não usa. Nós temos apenas a finalidade do futebol, que neste momento é algo muito bom, muito vantajoso. Por quê? Porque as questões profissionais devem mesmo ser destacadas. Não que os outros esportes não tenham, mas o futebol tem que ter. Quem vem aqui não vai investir para comprar o jogador de basquete. Ele vai querer fazer a compra do Santos no futebol. Então, isso eu acho que, no momento atual, é um avanço e uma vantagem para que o Santos consiga fazer essa transformação. Você sabe que a sua resposta, ela não me surpreende, porque eu até faço sempre a comparação com o seu antecessor, Andrés Rueda. O Rueda, toda vez que foi questionado sobre SAF, ele sempre foi muito taxativo de dizer não. Não terá SAF, não serei o presidente a vender o Santos. Essas eram sempre as palavras do Rueda. E desde que você chegou à presidência, a postura sempre foi essa. Eu não te vejo dizer abertamente, eu quero vender, mas é no sentido de que eu vou deixar pronto para, se for o caso, o Santos esteja preparado para fazer isso de um jeito não desesperado. Qual é a minha urgência hoje, Capelo? A minha urgência, o meu dever perante o que eu assumi no quadro associativo, primeiro foi tirar o Santos da segunda divisão. Depois, apresentar o Santos de outra forma, mais profissionalizado. Quando nós concluirmos o meu mandato, nós vamos apresentar os números que estavam e da maneira como nós vamos chegar. Quando nós chegarmos, vão dizer assim, puxa, o modelo associativo não é tão ruim. Por quê? Porque o Santos estava lá, alcançou aqui. Bom, está ótimo. Querem continuar assim?
O Santos tem condições de ficar assim e alcançar a curto e médio prazo os clubes que estão hoje na disputa dos principais torneios e campeonatos? Tem. Não, não tem. Então, essa é a outra opção. E diante dessa opção, quais são as propostas existentes para. Existem essas aqui. Então, existe esse. Uhum. Por isso que eu não gosto, eu sei da minha força política e eu não quero fazer desta força induzir algo que para o Santos vai ser. Você me perguntou, você é a favor? Sim. Eu acho que é importante você ter. Mas também quem decidirá isso são os donos Claro, do claro. E Santos, os que donos são são os os sócios. sócios. Né? Os sócios definirão essa E questão. esse sim, ele é por quê? É pela governança, é pelo investimento, é muito fácil você me dizer agora assim, por tudo isso. Não, não. Mas além de tudo isso, assim, qual que é o ponto que você acha que é fundamental? Que olha, se não for com uma SAF, não tem como ter isto. Porque eu não quero interferência política. Eu não quero sair do Santos e fazer o trabalho de recuperação que o Santos precisa ter e que está sendo concluído e ter esta interferência política. Porque amanhã eu saio e 3 anos após vêm outros com esse modelo e esse modelo faz com que em 1 ano todo avanço ele não consiga ser mais recuperado. Só apenas essa questão que me preocupa. Apenas não. Esta questão Que é me grande, né? preocupa, muito grande. Que são quase todos os clubes no Brasil. Quase todos passam por essa situação. Que são essas situações, conselhos, eleições. Lógico, existe um outro aspecto que também tem nas SAFs. Existem os pontos positivos e os pontos negativos. Os pontos negativos de um clube associativo, basicamente, no meu entendimento, é esse. É a interferência política. É a cada momento você ter ali os seus interesses, as suas coisas, né? E começam a desviar as atenções e aquilo que deve ser feito. Nas SAFs existem outros, por isso que o Santos tem tempo, e eu estou resistindo, né? Eu digo Uhum. a gestão tem resistido, tomando porrada, e eu acho ótimo, eu estou preparado para isso, não estou preocupado com as críticas, muitas construtivas, positivas, que fazem a gente avaliar bem, mas a maioria, rede social, essas coisas não me afetam, nem me atingem, né? Porque eu estou muito convicto daquilo que nós estamos fazendo e de onde o Santos vai chegar. Mas no modelo de SAF, sim, no modelo de SAF o Santos tem que ter essa preocupação de buscar o modelo. Tivemos uma reunião, foi apresentado lá 4 modelos, 4 perfis de investidores, né? Presidente, estava com o comitê de gestão, com a mesa do conselho, e ali estavam sendo apresentados o que os senhores acham desses modelos aqui dos 4, de que maneira nós podemos trabalhar. Olha, eu acredito que dentro desse modelo ou deste modelo, então, dentro deste ou desse, nós vamos apresentar, num período de curto espaço de tempo, as propostas para que isso aconteça. Então, acho que isso é o mais importante de você ir avançando dentro dessa análise que deve ser feita. Bem, então o assunto SAF está esclarecidíssimo. E para a gente fechar, Liga de Clubes, que é, assim, precisaríamos de mais 1 hora de episódio, mas tentando resumir, né, a Libra e a LFU, eu acho que nunca estiveram tão próximas quanto nos últimos meses, semanas. Tem inclusive um MOU que foi desenhado, que chegou próximo de uma assinatura, mas a CBF trocou de poder, enfim, a minha informação ela chega até aí. Como é que está essa história? Tá positiva. Não deveríamos nem ter 2 ligas hoje no país, deveríamos ter uma liga. Mas se temos 2, a tendência é unificar. Os presidentes já entenderam, tanto da Libra quanto da LFU. A CBF, igualmente, tem sido aberta. Acredito que dentro dessa negociação, o primeiro acordo que deva ser feito é com a CBF, porque, no meu entendimento, a CBF tem hoje certas receitas que devem ser respeitadas, mas e que os clubes podem abrir certas exceções para que a CBF compreenda, assimile e ofereça o prestígio e a retaguarda que uma liga precisa.
a CBF cuidando de seleção brasileira, base, feminino, futsal, tendo talvez uma ou outra alternativa de receita da nova liga que possa também ser direcionada à entidade. Acredito que isso você feche bem uma condição favorável. O que me preocupa muito, Capelo, é o que aconteceu com o Clube dos 13. Né? O Clube dos 13, nós íamos lá discutir um assunto de marketing e ficava o Vasco e o Atlético Paranaense brigando de um lado para o outro, falando de vários assuntos, menos do marketing. Né? E aí começavam, dentro desse nível e dentro desse ambiente, não se tinham condições favoráveis de você ter soluções dos entendimentos necessários para a evolução de uma liga, na época, Liga Rio-São Paulo, e surgia isso, surgia aquilo. Acabou o Clube dos 13 e nós continuamos sem uma liga. Se nós pensarmos individualmente, continuarmos dentro dessa linha, eu acredito que a gente vai ter algum problema. Hoje, nós temos aí 20 clubes, né, na primeira, temos mais alguns outros, mais 20 da B. Acredito que haja uma unanimidade do processo de transição para uma única liga. Hoje, na Libra, você tem já uma discussão de 2 clubes, né? Nitidamente, 2 clubes estão tendo aí o braço de ferro para ver quem é mais, quem é menos, quem tem mais dívida ou menos, quem pode contratar mais ou menos, e não é esse o assunto que E a gente não vai dizer aqui que é o Palmeiras e o Flamengo. Não? A gente precisa ter o quê? Uma discussão de fair play. A gente tem que ter discussões muito mais amplas do que você ficar imaginando quanto este arrecadou, quanto este tem de torcida, quanto esse tem na televisão. Ah, mas eu sou o A e vou disputar com o B, que não tem... Não, mas você tem que valorizar o B. Porque sem o B, você não tem campeonato, você não faz campeonato. E sem o B nunca vai ter condições de evoluir e fazer o processo natural, que é a finalidade do futebol, são as ações sociais, são as revelações de talentos. Então, não podemos pensar dessa forma. Nós temos um bolo, né? Um bom recurso dentro desse bolo. Nós temos agora formalizado o primeiro contrato das 2 ligas, a LFU e a Libra, que foram os direitos internacionais. Então, já é um bom início, já é apenas, não me engano, só o Flamengo... Só o Flamengo não assinou porque eles querem vender individualmente. Querem vender a parte, tudo... Eu falei isso, por isso estou muito à vontade. Pela primeira vez, o BAP foi a Santos assistir o jogo com o Flamengo e Santos na Vila. Conversamos bastante sobre isso. Eu tentei demover da ideia, ele apresentou, mas eu acho que o BAP é uma pessoa assim muito aberta. Eu espero que ele tenha, né, faça suas reflexões, e dessas discussões hoje, que são discussões muito pequenas, nós precisamos do Flamengo, nós precisamos do Corinthians, nós precisamos de todos os clubes, mas precisamos de Juventude, precisamos do Sport Recife, de todos, nós precisamos do Vitória. Todos fazem parte de um contexto onde, respeitadas as tradições, as camisas, a gente tem que dividir de uma forma igualitária dentro desse nivelamento de campeonato. Que respeite a proporção de cada clube, comercial, sem dúvida, torcida, sem dúvida, mas que pense no coletivo. No coletivo. Temos que fazer certas revisões de conceitos para que o todo cresça e a gente consiga alcançar definitivamente um processo profissional que valorize cada um dos clubes e a gente arrecade cada vez mais. Muito bem. Eu espero que vocês, dirigentes, consigam fazer isso acontecer, porque a Liga, não por acaso é um assunto que eu me dedico tanto, é algo que a gente precisa, né? O futebol precisa da Liga para profissionalizar a estrutura coletiva para muitas dessas questões avançarem. E queria te agradecer de novo pela presença aqui, né? No nosso estúdio da N Sports em São Paulo. Obrigado pela viagem de Santos até aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Já tá tarde aqui, a gente gravou mais do que pretendia, porque o assunto foi muito bom, foi muito rápido. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, espero voltar já com o sucesso avançado, né? Esse é o primeiro de muitos que eu tenho certeza que é uma nova fase para você e desejo todo sucesso. Você merece. Maravilha.
Muito bem, esse é o nosso Esporte Insider, um novo programa para falar sobre negócios do esporte, mais uma vez, repito, gravado nos estúdios da N Sports em São Paulo. E se você quiser acompanhar outros conteúdos do Esporte Insider, acesse o nosso site, inscreva-se na nossa newsletter, toda terça e sexta, conteúdos direto no seu e-mail, e não deixe, claro, de assinar o conteúdo da N Sports, ativar sininho, se inscrever, tudo aquilo que manda a cartilha do YouTube. Até a próxima!